torna-te grande. Cresce, torna-te grande. Faze-te tão poderoso, tão forte, que nenhuma força seja capaz de te derrubar. Fortalece-te na fé. Alimenta-te do trabalho produtivo. Repousa na esperança e segue o caminho do amor. Se amares, a tolerância será o seu lema. Se amares, saberás perdoar. Terás paciência de trabalhar para recuperar aqueles que te apedrejarem. Nesse trabalho, te fortalecerás e surgirão de todos os lados obreiros da mesma obra, que te insuflarão coragem para prosseguires. A fé é a certeza de que a vida é o motivo da nossa ligação à matéria, para experiências novas, e que só no convívio com outras vidas é que poderemos lapidar a pedra bruta que temos dentro da alma, para nos impulsionar para frente, para a elevação. Agiganta-te ante tua própria vida, cresce para ti mesmo, sem pretender nem desejar que outros vejam e se te admirem da tua altura e da tua serenidade. Cresce assim, nessa desventura espiritual, que faz pequeno aquele que realmente é grande. Não faças questão de aparentar o teu desenvolvimento. A ação, o trabalho contínuo, não deixam tempo para o narcisismo, nem para se receber lisonjas frívolas. Trabalha para crescer. Torna-te grande e assim verás a Deus. Dessa forma, nós agradecemos a presença aqui dos nossos amigos espirituais, agradecemos a presença e a luz do nosso Mestre Jesus, a nos abençoar e nos iluminar nessa tarefa, na tarefa do bem, na tarefa da divulgação, que possamos todos nós aqui termos o coração e a mente abertos ao aprendizado, à reflexão e principalmente à transformação do nosso ser. Que assim seja. Muito bem, hoje o André Brasil, que é o nosso vice-presidente, né, da área financeira. E não é só isso, né, André? Acumula tudo, né? Todos nós aqui acumulamos multitarefas, né? E veio trazer o tema para nós, um tema importante. Nós vamos até 10h15 e 10h20, combinado? Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui novamente. Esse ambiente tão agradável dos sábados pela manhã, né? Estão todos confortáveis? Estão me escutando bem? Sim. A temperatura está adequada? Sim. Então tá bom. Porque já que nos propomos a estudar, a refletir sobre algumas questões, alguns princípios da doutrina espírita, sobre a nossa inserção na sociedade, sobre os nossos desafios como pais e educadores, é preciso estar minimamente confortável, não é assim? Então é com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez. Esse ambiente no sábado pelas manhãs tem uma característica especial, né? A casa sempre tem esse ambiente harmonioso, receptivo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas no sábado pela manhã tem uma característica própria, a alegria das crianças. Então a atmosfera da casa fica ainda mais viva, energizada, né? Mas não vamos nos esquecer que, como a Nájila disse, nós estamos numa casa de oração e de trabalho, e os missionários da luz, os mensageiros de Deus, estão aqui, prepararam esse ambiente para nos receber. Então vamos estar confiantes que estaremos sendo energizados, socorridos, harmonizados nesse período. Está um pouco baixo, eu acho que a pilha, eu já aumentei o máximo. Por isso que eu trago a pilha de vocês. Aí atrás, tá?
agora? Então tá bom. Bem, o tema que nos foi encomendado pela Nájila é a casa espírita. A Nájila já fez uma introdução e quando eu recebi o convite, que sempre muito me honra e me alegra, eu entendi que o tema é bastante oportuno para os inícios de um trabalho anual. Nós vivemos um momento de crises acentuadas em nossa sociedade. Desnecessário tecer maiores comentários a respeito. Todos nós vivenciamos isso no momento, né? A humanidade, na verdade, na sua trajetória, sempre vivenciou crises. Mas talvez nós estejamos agora numa das crises mais acentuadas no que diz respeito aos aspectos morais. Por outro lado, a doutrina espírita nos anunciou essas crises, esse momento de transformação, há muito tempo. Não é nenhuma novidade para nós espíritas que, ao se acentuar esse processo de transformação planetária, essas crises seriam acentuadas também. Fruto da derrubada de um mundo velho, de princípios e valores, de normas de conduta já superadas, e frente ao surgimento de novos padrões comportamentais, mais coerentes com o planeta de regeneração, um planeta onde não se estabelecerá a paz completa, mas sim a boa vontade, que é o que tanto está faltando hoje, né? Boa vontade, como a Nájila falou, a boa vontade de olhar o bem no outro. Hoje nós vivemos um momento de conflito. A nossa sociedade acentua, estimula, promove o conflito. Mas a casa espírita, como outros templos religiosos, outras crenças religiosas, se propõe a quê? A conduzir o homem a Deus. Então, se a proposta nossa hoje é de estudar um pouco, de conhecer um pouco o que a doutrina espírita propõe para o funcionamento de uma casa espírita, nós poderíamos sintetizar como a visão da nossa casa, e nós vamos passar isso aqui. A visão da Associação Espírita Célia Xavier é contribuir para tornar o homem progressivamente melhor. Essa é a essência da doutrina espírita. A sociedade só será melhor quando os indivíduos forem melhores, porque nós é que somos a sociedade. A sociedade é o somatório das nossas individualidades. A forma como pensamos, a forma como sentimos, a forma como agimos e reagimos aos estímulos. Então essa seria a síntese. Então, essencialmente, a doutrina espírita propõe a reforma do indivíduo, o progresso individual. Toda a síntese do ensinamento espírita, todos os princípios e valores se baseiam nesse fundamento. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. A nossa experiência na superfície da Terra durante 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos, né? É o único objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Então a pergunta que cabe para cada um de nós é: eu hoje me sinto melhor do que eu era ontem? Se sim, nós estamos contribuindo para tornar essa sociedade um pouco melhor. Mas dentro desse contexto tem algumas informações que cabem, que comportam. E nós vamos aqui trazer algumas informações, propondo que seja um diálogo, que não seja um monólogo, tá bom assim? Sintam-se à vontade. Eu geralmente trago hoje eu esqueci meu equipamento, vamos ver se eu habituo com ele. E para nós tratarmos essa questão, eu achei muito interessante que quando a Nájila me convidou para esse tema, eu logo me lembrei, logo que eu, na minha juventude, adolescente, eu sou de família espírita, então já tive esse benefício, né? Talvez alguns de vocês, ou muitos, vieram para a doutrina depois de percorrer algumas outras crenças. Mas eu não, eu sou de família espírita. E eu frequentava a casa espírita com a minha avó, a Federação, a União Espírita Mineira, depois aqui o próprio Célia Xavier, há muitos anos atrás.
E quando eu comecei a trabalhar, um dos colegas me perguntou, surgiu o assunto de religião, que é natural que surge, né, no ambiente de trabalho. Um colega me perguntou e eu disse que eu era espírita. Ele disse assim, casa espírita, centro espírita, aquele lugar que você fala com espírito, não é? Fala com gente morta. É interessante que já se passaram longos anos desse episódio, mas a coisa ainda continua com esse conceito. A mídia fala muito, promove muito questões espiritualistas, mas espiritismo mesmo, poucos falam. Poucos detêm o cuidado de dizer o que é o espiritismo, quais são os fundamentos do espiritismo. Eu acho interessante também para nós homens, né, que gostamos de futebol, no meio esportivo se fala muito, né, de fenômeno espírita. Fala assim, é muito comum a expressão, isso foi um gol espírita. Vocês já viram isso? Aquele gol que ninguém explica, a bola teve uma trajetória, fala assim, foi um gol espírita, né? Olha que coisa chocosa, né? E na semana passada eu vi essa expressão do Abel Braga, que é técnico do Fluminense. Aí para as mulheres que não conhecem futebol, né, vai uma informação valiosíssima, né? Não sei o que vocês vão fazer com isso, mas o Abel Braga, que é técnico Fluminense, foi questionado que o goleiro falhou num determinado gol lá, que eu nem assisti. Ele falou, não, ele não falhou não, aquilo foi um gol espírita. Então assim, até hoje essa é uma expressão comum. Fala-se muito do fenômeno e atribui-se à doutrina as características do fenômeno. O fenômeno atrai, o fenômeno seduz, mas ninguém, de uma maneira geral, se preocupa em saber o que é espiritismo. E por isso, quando nós falamos ou como pretendemos avaliar o papel da casa espírita, o que é a casa espírita, eu pensei logo em trazer... Bom, não está funcionando. Não, é porque é o contrário. O de trás é para frente, da frente é para trás. É o contrário? Bom, então não é intuitivo não, mas funcionou. Eu trouxe aqui uma fala do Divaldo que nos parece extremamente importante em diversas ocasiões, bem coerente com o que a Nájila falou e totalmente coerente com o nosso tema. Para que nos tornemos espíritas, deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência, buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é espiritismo. Então, quando a gente fala da casa espírita, longe daquele conceito, que é aquele local que se fala com espíritos, também se fala com espíritos, mas se faz uma série de outras coisas. E o princípio que orienta isso, como eu disse, é sempre nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas melhores aonde? Em todos os lugares. Em família, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, na sociedade, com os partidos políticos, com as crises sociais. Então a doutrina espírita nos traz princípios. E a Nádia está falando sobre o livro dos Espíritos, e talvez a doutrina espírita tenha esse desafio adicional, que a doutrina espírita não nos traz fórmulas prontas. Ela não nos traz um script dizendo assim, se você quer ir para o céu, né, que é aquela tradição que está na Bíblia, no Evangelho, se nós queremos a vida eterna, faça isso. A doutrina espírita, ela exige um pouquinho mais de nós. Ela nos traz princípios, valores morais, e espera que tenhamos a consciência de saber interpretar e aplicar esses princípios nos nossos desafios diários. Então, como diz Kardec, a doutrina espírita não se propõe a trazer uma moral nova. Não, ela incorpora a moral do Cristo, a moral cristã, os valores que Jesus nos trouxe e nos ensinou e vivenciou. A doutrina espírita se propõe a ser um facilitador, a nos ensinar como compreender essa mensagem. Ela não traz novidades, todos nós sabemos qual é o caminho: amar ao próximo como a si mesmo. A questão é, eu não compreendo bem isso. Como que é amar ao próximo na minha vivência diária? Com o antagonismo político, com o antagonismo religioso, com os desafios profissionais, com os grandes desafios da educação dos filhos na contemporaneidade. Aí a doutrina espírita nos propõe reflexões importantes sobre isso. Então é importante que a gente tenha essa consciência, porque na casa espírita nós encontraremos um pouco do esforço nesse sentido. E sempre fazer uma distinção, que às vezes nós confundimos as coisas. O que é corpo doutrinário do que é movimento espírita. O corpo doutrinário é aquele conjunto de princípios e valores
que a doutrina espírita nos propõe como pontos a serem alcançados. O movimento espírita é o que nós fazemos aqui na Associação Célia Xavier, são as casas, são as práticas, e no movimento espírita nós encontramos, às vezes, como a Nájila falou, diferenças de opiniões, às vezes não, quase sempre. Aliás, algumas semanas atrás nós vimos no movimento espírita um debate sobre uma fala do Divaldo sobre a questão da ideologia do gênero. Agressões próprias de pessoas que têm ainda dificuldades de lidar com as questões do princípio espírita. Então, a doutrina é uma coisa, o movimento é outra. Então, vamos lá. Para tentar entender um pouco o que a doutrina nos coloca sobre o papel da casa espírita, ou como, não como é, mas como deveria ser, ou como deve funcionar, quais os princípios e valores que devem orientar a organização de uma casa espírita, porque certamente vocês já sabem, já perceberam, diferentemente de outras organizações religiosas, aí eu coloco a palavra organização, porque eu estou me referindo à estrutura organizacional, que é o arcabouço de funcionamento prático das casas. A doutrina espírita o espiritismo não tem uma hierarquia. Como nós vemos, eu vou citar o exemplo, de forma nenhuma é uma crítica, uma constatação de como funciona, a Igreja Católica tem claramente uma estrutura hierárquica, né? O Papa, etc, até chegar nos padres. Então, o funcionamento da casa, ele é único e centralizado. A doutrina espírita não tem isso. A doutrina espírita, as casas são autônomas, se associam às uniões ou às alianças espíritas e se associam à federação, que são órgãos orientativos. Eles não têm nenhuma estrutura organizacional que tenha uma submissão hierárquica. Há muitos anos atrás, quando Chico Xavier ainda era vivo, eu vi um comentarista fazendo uma referência que eu achei muito interessante na época que se aplica. Chico Xavier é para nós aquele exemplo de um irmão, assim como nós, um espírito, assim como nós, em processo de evolução, assim como nós, mas nós reconhecemos que ele já está uns degraus acima, de um amor extraordinário, de uma capacidade extraordinária de sensibilidade e de compreensão, de ação, como diz a Nájila, de sair do discurso e ir para a prática, respeitado, admirado por todos no movimento espírita e por muitos fora do movimento espírita. No entanto, se o Chico Xavier chegasse em qualquer reunião, em qualquer palestra, ele se senta como qualquer outro. Não existe uma hierarquia na doutrina espírita. Não existe uma ascensão. Existem cargos, como a Nájila fez a referência. Essa casa, para funcionar, tem que ter cargos, tem que ter funções, responsabilidades. Mas aí são administrativas. No corpo doutrinário não existe hierarquia no movimento espírita e na estrutura organizacional das casas espíritas. Então nós vamos recorrer a Kardec, buscando a qualificação espírita e tentar saber o que é espiritismo, como deve ser a casa espírita, como deve funcionar a casa espírita. Então nós vamos recorrer a Kardec, como Kardec via o funcionamento de uma casa espírita. E aqui cabe também um comentário muito interessante. Nas biografias de Allan Kardec, coloca que em certo momento Kardec passou por profundas reflexões sobre o movimento espírita. Ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, já estava em andamento outros livros, outras publicações, o espiritismo começava a ganhar corpo em toda a Europa e ele viajava muito a pedidos para dar suporte, dar orientação a movimentos espíritas que surgiam espaçadamente. Em certo momento ele começou a se preocupar muito com isso, porque começavam a surgir iniciativas de constituição de centros espíritas, mas sem o mínimo de organização. E Kardec, como uma pessoa extremamente metódica, racional, criteriosa, ele se preocupava com isso. E uma questão particular o preocupava, que era o fato de que a doutrina congregava pessoas que vinham de outras religiões. Naquela época não existia espiritismo, então se era uma crença que se iniciava, era natural que atraísse pessoas de outras crenças.
Então começou a preocupá-lo as divergências nas casas espíritas, as diferenças de opiniões, que são muito comuns, próprias do ser humano. Então ele começou a editar algumas orientações a esse respeito. E foi quando ele lançou o tema "Fora da caridade não há salvação". Ou seja, tentando mostrar para os espíritas que todo conhecimento espírita, toda informação espírita era muito importante como meio, mas não como fim. Como meio para nos tornarmos pessoas melhores, porque acima de tudo estava a caridade, estava um amor que deveria prevalecer entre os membros da sociedade espírita. Porque espírita, o fato de ser espírita não nos eleva a lugar nenhum por si só, concordamos? Então no meio espírita nós temos igualmente as diferenças de opinião, divergências. A questão é como nós tratamos isso. Então como Kardec via isso? Aqui eu fiz um slide. Kardec via primeiramente o centro espírita como uma célula viva e pulsante. O centro espírita não deve ser aquele local apenas de estudo conceitual, ideológico. Deve ser uma célula de trabalho, de vida, de convivência, de harmonização, onde as pessoas encontrem uma série de atividades que promovam esse desenvolvimento individual. Então, longe daquelas denominações religiosas que tinham procedimentos rígidos e rigorosos, Kardec via como um local de trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec lança esse lema que a casa espírita deveria embasar as suas atividades nesse tríplice aspecto, porque ele tomou inspiração em Pestalozzi. Como nós sabemos, Kardec estudou na escola de Pestalozzi, tornou-se um dos maiores discípulos de Pestalozzi, que formulava novas questões sobre educação no mundo. Ele se propunha a reformar os conceitos de educação, e Kardec se tornou um educador, professor, educador, com livros, com cursos publicados, e ele era um discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi entendia que educação, para se transformar efetivamente na contribuição da formação das crianças e dos jovens, deveria embasar o seu trabalho, a sua atividade, num pilar, que era o trabalho, a solidariedade e a persistência. Pestalozzi entendia que a persistência era fundamental na educação da criança. E nós sabemos que tem razão, né? Persistir, insistir, dedicar-se. E Kardec tomou emprestado esse aspecto e substituiu a palavra persistência por tolerância. Por quê? Justamente por esse aspecto do movimento espírita congregar pessoas de múltiplas origens, de múltiplas tendências, de múltiplos pontos de vista. Então é um local, Kardec via a casa espírita como um local de trabalho para todos. Trabalho para todos. Todos devemos trabalhar de alguma forma. Joana de Ângeles, mais recentemente, através da psicografia de Divaldo Franco, trouxe a proposta desse mesmo pilar tríplice, só que substituindo as palavras por 3 outras que são semelhantes, que é espiritizar, humanizar e qualificar. O que é espiritizar? É promover a transformação do frequentador em trabalhador, em transformação do espectador num trabalhador, porque Kardec acreditava fundamentalmente no trabalho. O espectador é a função natural daquele que se aproxima da casa espírita. Ele vem para conhecer, ele vem para se informar, mas não deve parar aí. Não deve apenas se posicionar no papel de espectador, de frequentador, e deve abraçar o trabalho, seja qual for. Todos têm valor, todos têm a sua utilidade. Solidariedade entre todos. O mundo hoje precisa de solidariedade. Nós vemos que a solidariedade está se restringindo a esses aspectos religiosos ou os movimentos religiosos. O que nós vemos hoje na sociedade como um todo, movidos, fomentados por uma mídia que se preocupa única e exclusivamente em índices de audiência ou dar um furo de reportagem.
e aí alimenta a discórdia, o desentendimento, o confronto, sendo que a doutrina nos prega a solidariedade, não passividade. Às vezes nós confundimos, né? Pacífico com passivo, são coisas completamente diferentes. O espírita deve ser pacífico, mas não passivo, de buscar a discussão de ideias e não contra pessoas. E a sociedade hoje busca criticar pessoas. A mídia fomenta isso. Qual que é o nosso papel nesse sentido? Nunca discutir pessoas, ideologias políticas. Nós podemos discutir princípios, valores, atitudes e tolerância para com todos. Nesse sentido, Kardec via a casa espírita como a congregação de 4 papéis fundamentais: um hospital de socorro de almas. Via de regra, é a porta de entrada numa casa espírita. Via de regra, nós aportamos na casa espírita buscando socorro, alívio, consolo para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas angústias. Então a casa espírita assume esse papel de hospital, mas também de escola, para aqueles que já têm atenção voltada para o seu crescimento individual. A partir do momento que eu começo a me sentir um pouco melhor, um pouco mais equilibrado, um pouco mais sereno, eu começo a perceber que eu devo dar um passo adiante e mudar atitudes, me reeducar como indivíduo. De novo, a casa espírita e o espiritismo se propõem a atuar no indivíduo e a consequência da coletividade. Então a educação é reeducar, e Kardec, como discípulo de Pestalozzi, acreditava que educação é a formação de hábitos. Quais são os hábitos que eu estou formando? O hábito da crítica ou da compreensão? O hábito da intolerância ou da tolerância? Essa é a reflexão que nos cabe nesse momento. Aqui um aspecto extremamente importante: oficina de trabalho. Se eu já me conscientizei, já estou equilibrado no seu papel de hospital, se eu já me conscientizei que eu devo buscar me reeducar, reformatar conceitos, valores, eu me proponho a trabalhar, eu me proponho a realizar. E a casa espírita então deve ser uma oficina de trabalho, oferecendo oportunidades para que todos encontrem alguma atividade em que se sinta bem, em que se sinta útil, porque isso traz um valor interior extraordinário. Então esse papel de oficina de trabalho é muitíssimo importante. E aqui eu gostaria de lembrar muito rapidamente um episódio de André Luiz que eu gosto muito. Eu não sei se vocês já leram as obras do André Luiz, mas lá em Nosso Lar ele descreve todo o processo, né? André Luiz, para quem ainda não conhece, era um médico materialista, bem sucedido, mas materialista. Não era uma pessoa, como ele mesmo disse, que cometeu grandes crimes, mas também não cometeu grandes benefícios. E desencarnou, passou por um período de conturbação, porque não conhecia a vida espiritual, nunca se preocupou com a espiritualidade. Depois foi socorrido por interferência da sua mãe, foi para a colônia espiritual, que tem o nome Nosso Lar, que se tornou tão conhecida. Mas depois que ele passou por esse período de hospital, e começou a trabalhar na escola, ele começou a frequentar os locais de trabalho para tentar entender. Ele era uma pessoa profundamente curiosa, queria entender como tudo funciona, como tudo se organiza, e ele foi para as câmaras de retificação. Um dia, nas câmaras de retificação, essas câmaras são aquelas câmaras como o hospital, que recebem os espíritos que são socorridos e que estão precisando de socorros imediatos no campo emocional, energético. E o André Luiz, num determinado momento, ele estava sendo orientado como é que funcionava, como eram os trabalhos ali, e chegou a notícia que chegaria uma leva de espíritos que foram recém-resgatados e que precisaria da mobilização geral. Então todos que estavam ali, o orientador pediu licença para ele e falou: André, você fica aqui agora, que eu não posso mais te dar atenção, todos vão ser mobilizados. E aí começaram a chegar os espíritos, as equipes de socorro, e eles começaram a atender os espíritos da passe magnética, espíritos em condições muito difíceis. E o André Luiz, absorvendo aquilo, olhando aquela questão, aquele movimento, ficou encantado com aquilo e ao mesmo tempo confuso, não sabia o que fazer.
Lá pelas tantas horas, ele começou a perceber que o ambiente estava ficando sujo de coisas que caíam no chão, etc., de excreções dos espíritos. Aí o que ele fez? Ele procurou um balde lá, uma vassoura, e começou a limpar aquilo ali. E passou horas fazendo aquele trabalho. Depois que passou aquele movimento, que os espíritos já estavam socorridos, acalmados, ele, o orientador chegou perto dele e falou: e aí, o que você achou? Ele relatou e falou que estava se sentindo muito bem. Ele pegou e falou assim: pois é, por que você está se sentindo bem? Ele espontaneamente se dedicou ao trabalho, ele quis fazer alguma coisa, ele não se sentiu acomodado num ambiente que precisava de ajuda, ele mesmo se prontificou. E ele, como um médico reconhecido na sociedade do Rio de Janeiro, ele foi limpar o chão. E ele se sentiu bem com aquilo. E ele relata no livro que depois ele sentia o coração como uma taça vazia que se enchia de júbilo por ter praticado aquele ato. Então eu gosto muito desse exemplo porque mostra que quando nós temos a atitude de sair de uma inércia e atuar de alguma forma, seja de que forma for, nós nos sentimos extremamente bem. E por último, a casa espírita é um templo de oração, um templo de encontro com a divindade, onde nós nos conectamos à espiritualidade maior. Então o papel da casa espírita é atuar nessas 4 dimensões. E Kardec finaliza falando que casa espírita é lugar de compromisso com a participação responsável. Não é local para contemplação apenas. Não é local para instrução apenas. É local para participação e compromisso responsável. Porque a proposta do Espiritismo é a reforma do indivíduo. Não é apenas trazer novas informações. Tá bom, gente? Tá compreendido? O que é que a doutrina espírita propõe para a casa espírita? Se a casa espírita atende esses objetivos, aí é uma questão do movimento espírita, das nossas capacidades e limitações para colocar isso em prática, que é muito comum. Limitações, inclusive, financeiras, administrativas, etc. Bom, eu vou prosseguir aqui um pouquinho. Então, na casa espírita, o que nós encontramos na prática? Vamos lá no beabá, né? Na prática. Instrução e esclarecimento. Cursos, palestras, informações, biblioteca, livraria, meios para nos trazer informações e esclarecimentos. Harmonização do campo psíquico-espiritual. Nós buscamos o passe magnético no ambiente como esse. Nós sempre saímos daqui melhor do que entramos. Por quê? Temos outras atividades que atuam nesse campo. Assistência fraterna. Educação mediúnica, claro. A doutrina espírita é uma ciência, e como ciência ela parte da observação, da análise, da conclusão, mas também da revelação. E a revelação ocorre através da mediunidade. O Espiritismo surgiu daí. Kardec, como estudioso, um educador, um professor curioso, tomou contato com fenômenos que ocorriam. Naquela época, as mesas girantes eram muito comuns. Eram atividades de salão, né, de festa. Colocava os corpos girantes, as mesas girantes, para os espíritos responderem. E Kardec, vendo aquilo, pensou: mas tem alguma coisa por trás desse fenômeno? Que todo mundo está vendo como um divertimento? Ele, com aquela mente científica dele, não, mas será que tem alguma coisa por trás disso? O que faz essa mesa girar? Quem responde essas perguntas? Existe uma inteligência por trás dessas perguntas? Então ele, como um cientista, como um pesquisador, se propôs a estudar o assunto cientificamente. E daí surgiu a doutrina espírita. Assistência social e filantrópica. Algumas casas espíritas se dedicam a algumas dessas atividades. Outras se dedicam a todas as atividades. Aí depende de uma série de fatores, né? Estrutura, etc. Um outro aspecto também que nós não podemos deixar de mencionar é o que nós chamamos de egrégora. Eu acredito que todos saibam o que é egrégora, mas vamos resgatar o conceito. Egrégora é do grego egregori, que significa velar, vigiar. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas.
mentais e emocionais, fruto da congregação de várias pessoas. Os agrupamentos humanos possuem suas egrégoras características: empresas, clubes, igrejas, famílias, partidos. Então, essa casa possui uma egrégora. É o campo energético, na palavra do André Luiz, no campo individual é psicosfera, que é o fruto da emanação mental de todos nós, encarnados e desencarnados. Por isso, a doutrina espírita nos começa a ensinar como esses ambientes que às vezes nós nos sentimos bem ou nos sentimos mal. Se cada local tem uma egrégora característica, que é esse campo energético, tem locais que nós chegamos e não gostei desse lugar, não senti bem, não gostei dessa atmosfera. E por isso que numa casa espírita, a gente chega e fala, gostei desse lugar, me senti bem, me senti agradável. Quando eu estou lá eu gosto, quando eu saio de lá eu caio no desequilíbrio de novo. Geralmente a gente fala assim, né? É claro que isso não é uma exclusividade da doutrina espírita. Outros templos religiosos têm o mesmo papel. Outras casas que às vezes nem são religiosas têm um equilíbrio energético, tem uma harmonia que são características que fazem bem às pessoas. Vejam, por exemplo, se nós entrarmos numa biblioteca, a gente percebe a atmosfera psíquica daquele ambiente. Se nós entrarmos num campo de futebol, a gente também percebe. Aquela energia é o que nós chamamos de egrégora. Então, numa casa espírita, nós encontramos e devemos contribuir para que essa egrégora se mantenha firme e inabalável. E um outro aspecto importante, aqui nós trouxemos um pequenino trecho da revista Dirigente Espírita, lá de 2001, em que o companheiro Marcos Alberto diz o seguinte: o Espiritismo está no mundo para interagir como todo o conhecimento humano. E o Centro Espírita existe para conviver com toda a sociedade humana. Ou seja, a casa espírita não pode ser isolada da sociedade. A casa espírita atua no indivíduo, mas se insere num contexto social. Divaldo ainda chama a atenção que ela não pode viver intramuros, alheio ao que acontece fora dos seus domínios. Não pode ser isolado da sociedade. E isso guarda perfeita consonância com o entendimento de Kardec. E aqui nós trouxemos da publicação Reuniões Doutrinárias e Mediúnicas no Centro Espírita, o autor é Dilton Pugliese. Lá nesse capítulo tem o seguinte trecho: vivemos o momento da tecnologia, no qual a movimentação é de relevante importância. Quando apresentamos um bom programa, nunca faltam mentes e sentimentos interessados. A doutrina em si mesma é rica em conteúdo. Suas informações, lições e palavras de discernimento em torno dos problemas humanos são a grande resposta para as necessidades do homem contemporâneo. Essa palavra de Divaldo nos chama a atenção do papel da casa espírita. O Espiritismo, como nós dissemos, tem princípios e fundamentos morais que são permanentes. Mas o papel da casa espírita é atentar para os movimentos da sociedade. Não ficar isolado, porque senão se torna letra morta. É ver o que está acontecendo no indivíduo, porque o indivíduo está inserido numa sociedade. Nós, como pais, como educadores, estamos inseridos numa sociedade de altíssima tecnologia, de conflitos sociais, de divergências políticas, culturais. Nós estamos inseridos nesse contexto. Então, dentro da casa espírita, nos locais apropriados, nas reuniões destinadas a essa finalidade, nós temos que encontrar temas, orientações, debates relacionados com esse movimento contemporâneo. E aí, para finalizar essa parte, eu trouxe de novo Kardec. Olha o que Kardec fala lá na Gênese, que é uma das obras básicas. A melhor religião será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que ultrapasse. Ou seja, há 170 anos, Kardec já se preocupava com o dinamismo da doutrina espírita.
com o que nós chamamos de caráter progressivo. Estar atenta para os movimentos científicos, sociais, observar os avanços da ciência, os avanços da sociedade e procurar agir ajudando, contribuindo para que esses avanços caminhem no sentido da melhoria coletiva, que virá através da melhoria individual. Tá claro, gente? Eu acho que sim, não tá? Eu acho que apenas esses slides nos mostram claramente como a doutrina, não o movimento, se posiciona em relação ao movimento espírita, a sua inserção na sociedade, o papel que cabe aos indivíduos e à casa espírita. Agora, então, para finalizar essa parte, na casa espírita encontramos ambiente propício para o equilíbrio psíquico e espiritual, local de conscientização e educação espiritual. Não é local para contemplação apenas. Não é local apenas para o passe magnético. É local para uma conscientização e educação. Muito bem. Agora eu gostaria de pedir a licença de vocês para falar muito rapidamente como funciona a nossa casa. Com base nesses princípios, o que nós temos. E depois eu vou encerrar. Faltam só 15 minutos. Associação Espírita Célia Xavier. O que é uma associação? Associação, quem somos? Por que uma associação? Porque nós vivemos no caráter associativo. Quem quiser se associar, basta preencher uma ficha e essa casa é orientada pela Assembleia de Associados que decide o que fazer e tem toda a sua estrutura. E tem uma diferença um pouco, é uma questão diferente de outros centros. Nós funcionamos como associação, em que os associados é que são corresponsáveis pelo funcionamento da casa. Nossos valores. Aqui eu já falei a missão e a visão. Qual que é a nossa missão? Promover o estudo do Espiritismo, divulgar seus princípios e fundamentos e oferecer oportunidades de trabalho, visando sempre a vivência da caridade moral, espiritual e material, de modo a facilitar o progresso dos espíritos no plano físico e espiritual. E a nossa visão é aquilo que eu falei para vocês: ser uma instituição que contribua para tornar o homem progressivamente melhor, por meio do estudo e prática espírita. Nós focamos no indivíduo, para que ele, sendo melhor, contribua para que a sociedade seja melhor. Aqui, nós temos um plano estratégico, que ele se baseia em três pilares: a promoção espiritual, a promoção educação escolar e familiar e a promoção social. A promoção espiritual busca atender àquela necessidade que Kardec fala de estudo. A promoção de educação escolar, oportunidade de trabalho e caridade, assim como a promoção social. Isso se desdobra nos pilares. Promoção espiritual se divide em três: divulgação, educação e promoção do conhecimento. Por exemplo, essa reunião aqui é uma atividade que se dedica à divulgação e educação. A evangelização infantil e educação. Ou seja, nós temos pilares e as atividades buscam atender esses pilares. A promoção social, oferecer campo de trabalho ao frequentador espírita, então nós temos uma série de atividades. Oferecer oportunidade de promoção social às comunidades-alvo e promover a integração dos trabalhadores. Por último, a promoção da educação escolar, oferecer educação à família, formar bons hábitos nos indivíduos e oferecer oportunidade ao voluntário espírita. Então vamos falar mais um pouquinho disso adiante. Eu vou passar isso aqui, são os eixos, como que nós atuamos nesses eixos, sempre tendo como objetivo contribuir para tornar o homem progressivamente melhor. A estrutura de governo, os associados, nós temos aproximadamente 440 associados, que são filiados e que contribuem com o valor que desejarem, R$10, 20, 30, 40, 50, 100, para o funcionamento da casa, e com isso deliberam sobre o funcionamento da casa. Tem um conselho diretor, tem uma diretoria e tem os departamentos, conforme a estrutura de cada diretoria. Eu vou entrar em detalhes, só para vocês saberem como isso funciona. Nós temos 4 unidades. Aqui a sede. Nossa fachada está meio feinha, desgastada. Aliás, eu estou contando isso só porque nos próximos dias nós vamos fazer uma reforma na fachada que está cheia de infiltrações.
Nós temos um colaborador na casa, que é arquiteto, fez um projetinho bacana, tá vendo como é que funciona a oportunidade de trabalho? Aqui o Lar Espírita Esperança, talvez o nosso maior orgulho, não é espírita falar de orgulho, mas dá orgulho, né? 126 crianças de 0 a 6 anos, em tempo integral, funciona aqui no Salgado Filho, do lado do Hospital André Luiz. Aliás, essa creche foi construída num terreno doado pelo Hospital André Luiz. Lá tem muito campo de trabalho para voluntários, oportunidade de ajudar com as crianças. Por exemplo, tem pessoa que sabe tocar violão. Então se ofereceu lá para uma vez por semana ir lá, passar lá 1 hora com as crianças, tocando violão. Tem outro que sabe, o Ricardo gosta de falar, eu sei fazer broa de fubá. Bacana, vamos lá ensinar as crianças a fazer broa de fubá. Tem oportunidade de trabalho para todo mundo. As crianças aí, nós temos um convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, em que ela nos ajuda com uma dotação por criança, mas essa dotação é totalmente insuficiente. Então nós temos que bancar isso com recursos dos associados e frequentadores. Aqui há umas fotos da cozinha, tem uma farmácia lá que ajuda na comunidade, que é aquele pilar de atuação nas comunidades. Aqui a Nájila falou do enxovalzinho, funciona numa sala lá dessa edificação, em que as senhoras ou as pessoas, eu falo senhoras porque geralmente são pessoas que têm disponibilidade horária, e geralmente as mulheres gostam mais de costura, mas nenhum preconceito. Se tiver um homem que gosta, ou jovens, serão muito bem-vindos. Aqui a casa de Etelvina, lá em Betim, né, que funciona lá próximo ao antigo Colônia Santa Isabel, uma região muito pobre, muito carente, de todos os sentidos, né, Nádia? De todos os sentidos. E lá nós temos algumas atividades. Evangelização infantil, promoção social, alguns cursos para a comunidade, quando nós encontramos, por exemplo, já teve curso de barbeiro, curso de eletricista. Aqui funciona muito com as crianças. Aqui, Rosa Neves, que é a unidade lá de Ribeirão das Neves, também uma região muito carente. Aliás, esse terreno nós tivemos uma doação há algumas décadas, foi invadido recentemente. Nós temos uma reunião segunda-feira agora para tratar desse assunto. Mas lá também nós temos algumas atividades, uma região muito carente, tem evangelização infantil, o sopão, tem algumas reuniões, reunião mediúnica e reunião de estudo evangélico. Então, na Associação Espírita Célia Xavier, nós temos diversas atividades, e essas atividades são desenhadas e implementadas para atingir aqueles objetivos dos pilares do programa estratégico, que é a promoção espiritual, a promoção social e do conhecimento. E cada uma dessas atividades nós temos voluntários, que estão, agora todos estão convidados, se sentirem confortáveis, se sentirem dispostos, sempre temos oportunidade de trabalho. Agora eu gostaria de propor uma reflexão final. Nós trouxemos aqui um pouco, eu disse um pouco porque é um pouco mesmo, né, de como a doutrina se posiciona sobre como as casas espíritas devem atuar. Repito, sempre com foco no indivíduo, em todo o seu aspecto, para que o indivíduo, se tornando uma pessoa melhor, mais consciente, responsável, serena, tranquila, mais firme nos seus propósitos, atue em sociedade, contribua para que a sociedade seja efetivamente melhor. Falamos um pouquinho da nossa casa, como que ela funciona. É uma casa que tem, fazer as contas, é de 1945, tá, gente? Então nós estamos 77 anos, né? Oi? 73 anos, exatamente. Desde 45 essa casa funciona. Vocês veem que as instalações, às vezes, puxa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas está funcionando. Eu queria propor essa reflexão final com base num trecho do Evangelho. O trecho é o seguinte, João 1,35. No dia seguinte, João Batista estava com 2 discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Por que eu trouxe esse trecho? Nós falamos do papel da casa espírita, da responsabilidade da casa espírita, como que a nossa casa funciona. Isso aqui eu disse para vocês, é uma interação.
Então a pergunta que nós fazemos agora é: o que buscais? O que cada um de nós está buscando quando vem a uma casa espírita? Bom, parte dessa resposta é óbvia. Nós aqui hoje buscamos a contribuição sadia, construtiva na formação educacional dos nossos filhos. Mas o que mais? O que eu estou buscando? Nesses níveis que nós propomos, eu me divido. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avó, por isso eu estou aqui, tá? Mas além disso, o que eu estou buscando na casa espírita? A casa espírita me propõe isso, mas o que eu quero, o que eu desejo, o que me move? Porque Jesus perguntou a esses discípulos, o que buscais? Ele está querendo perguntar o seguinte: por que você está me seguindo? O que você quer comigo? O que você está buscando? Então acho que é essa pergunta que cabe aqui hoje. Quando eu venho à casa espírita, o que eu estou buscando? Um hospital? Uma escola? Uma oficina de trabalho? Um templo religioso? Essa é uma pergunta para cada um responder. Não sou eu que vou responder. O que buscamos na casa espírita? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e 8, tem o seguinte: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então trouxe isso porque essa é a nossa reflexão do momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos já nos alertaram. Cada época guarda na sociedade o que ela deve valorizar e o que ela deve combater. O que ela deve construir e o que ela deve desconstruir. E ele disse que a nossa era é marcada pela construção da virtude da atividade intelectual. Desnecessário qualquer comentário, né? O desenvolvimento intelectual que nós alcançamos, estamos alcançando e vamos alcançar é extraordinário. Mas o grande vício é a indiferença moral. Eu ouvi uma palestra uma vez do Rossando Kinsley sobre essa palavra vício. Quer dizer, a palestra é sobre um outro assunto, ele chamou a atenção do vício. Eu achei fenomenal e aí eu compartilho com vocês. Segundo ele, essa palavra vício, ela é tão bem apropriada porque ele não fala em defeito. O que é vício? Vício é aquilo que nós sabemos que fazemos, sabemos que está errado, mas não conseguimos combater, não conseguimos ficar livre. O vício que nós temos hoje é da indiferença moral. Nós sabemos que estamos sendo indiferentes, sabemos que não devemos ser, mas não estamos conseguindo ser. Então esse é o nosso desafio. Não ser conivente com o que está acontecendo. De novo, nós não vamos para a praça pública com bandeira. Passividade e pacífico são coisas diferentes. Nós não vamos ser passivos, mas vamos ser pacíficos. Nós não queremos brigar com ninguém, a doutrina espírita não propõe isso. Não propõe o combate, não propõe o confrontamento. Busca a educação individual. E para finalizar, como nada é por acaso, né? Nessa semana, olha que coincidência, né? Me chegou às mãos 3 vídeos de uma mesma pessoa. Minha esposa está aqui, ela me mandou 1 ou 2, eu recebi de outras pessoas. São palestras, eu gosto muito de ver palestras e ler, sou muito curioso. Não sou especialista em nada, eu sou um generalista, eu gosto de conhecer um pouquinho de cada coisa. Essa palestra, esses estudos, essas falas, eram sobre cuidados paliativos. Não sei se vocês conhecem, é uma ciência nova que está surgindo, que trata das pessoas que estão em processo de morte anunciada. E nessas palestras, a pessoa mais conhecida, o profissional mais conhecido no Brasil hoje é a doutora Ana Cláudia Arantes, se não me fala a memória, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela é uma médica, ela não é uma religiosa, ela é uma médica, não trata de questões religiosas, ela fala de espiritualidade. Então ela fala muito sobre a importância, porque nós falamos muito em morte, e eu achei muito apropriado, porque nós espíritas falamos muito em morte. Mas será que nós estamos preparados para morrer? Chico Xavier falou uma vez com muita propriedade: morrer é fácil, desencarnar que é difícil. Não é mesmo? Desencarnar é um negócio difícil para danar, né? Morrer é fácil, morre a qualquer hora. Podemos atravessar a rua ali, mas desencarnar, então nós estamos preparados para desencarnar, ou seja, nos despirmos de todas as construções que nós fizemos durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, todos os laços que nós construímos.
E ela fala da necessidade de nós nos prepararmos, né, essas pessoas que estão desenganadas, do cuidado que deve cercar essas pessoas, que a medicina tradicional preserva a vida orgânica. Então tem que preservar a vida orgânica, mas e a vida espiritual? E ela coloca espiritual no sentido de espiritualidade. Valores que transcendem o físico, o carinho com a pessoa, o cuidado, o zelo. Mas isso aqui é só para contextualizar. Numa dessas palestras, que eu não sei qual, aliás em duas eu acho, ela cita um caso. Ela fala que é o caso que mais a impressionou nesses anos de experiência profissional, e que ela fala que isso, palavras dela, é o caso que ela cita como extremo de fé. Eu não sei detalhes, mas eu vou resumir para vocês. Diz ela que estava um dia trabalhando lá, chegou uma pessoa de 44 anos. Um homem de 44 anos, com muita dor, e com os familiares. E a primeira coisa que eles fazem é atuar no que está incomodando. Porque não adianta, a Nájila falou que não adianta falar de evangelho se a pessoa está com fome. Não adianta falar de vida espiritual ou de cuidado espiritual se a pessoa está com dor. E essa pessoa, jovem de 44 anos, foi diagnosticada com câncer em todas as vértebras. E o câncer ósseo provoca dores muito fortes. Então eles atuaram, depois de umas 3, 4 horas, com sedativos muito fortes, ele já estava sem dor. Aí diz ela que foi conversar com os familiares, conversou com a mãe. Aí ela perguntou para a mãe, que a primeira pergunta que ela faz é como está se sentindo. Aí a mãe falou, olha, nós já perdemos uma filha com câncer. E essa mãe se não me falha a memória, eu posso estar confundindo, adventista, hein? Testemunho de Jeová, exatamente, que não permite transfusão de sangue, né? Então ela até cita que não permite transfusão de sangue, mas tem uma série de outros cuidados. E essa pessoa fala, a mãe fala que, olha, nós não queríamos passar por isso, nós não desejamos, nós estamos tristes, mas se Deus nos colocou isso no caminho, é porque nós somos capazes de superar. E se Deus acredita em nós, nós não vamos decepcionar. Isso impressionou muito essa mulher. Impressionou muito a médica. E aí o que ela fez? Ela foi conversar com o rapaz. E o rapaz, ela perguntou como é que ele estava se sentindo. Aí ele falou que, claro, que estava triste, que ele sabia que ia morrer, que a expectativa de vida parece que eram 3 ou 6 meses. E ele disse que o que ele lembrava, que o de maior valor para ele, foi um livro e o ensinamento do pai. Que o pai deu um livro uma vez para ele e ensinou a vida inteira essa questão da mensagem do livro. E dizer que o livro tinha apenas 2 páginas. Na primeira página, que ele deveria ler toda vez que estivesse passando algo difícil, uma dor, um sofrimento, uma angústia, um desafio. E lá estava escrito, tudo passa. E dizer que a segunda página ele deveria ler sempre que tivesse alegria, satisfação, realização, que estivesse feliz. Lá estava escrito, isso também passa. E dizer que aprendeu com o pai que então tudo na vida passa. E ele levou a vida dessa forma, então ele encarava aquilo como um desafio, mas queria passar também. Bom, esse episódio nos traz inúmeras mensagens, mas traz uma específica para nós que somos pais e estamos aqui hoje em função dos nossos filhos. O que eu achei bacana em tudo isso, mais bacana, é como que os pais educaram aquele rapaz. Olha que visão, independente de crença religiosa, olha que visão extraordinária. Educaram o filho para enfrentar os momentos difíceis e para viver os momentos de alegria. Então, vale a pena, gente, porque eu imagino um pai vendo uma situação dessa. Vale a pena todo o esforço que vocês estão fazendo para educar bem os filhos. Vale a pena tudo que nós fizermos para educar bem os filhos. Porque isso os marcará a vida toda. O esforço vale a pena. E a doutrina espírita é uma doutrina de esperança. Nós podemos ser melhores. E sendo melhores, nós podemos construir um mundo melhor. Principalmente para os nossos filhos, que são aqueles que nós mais amamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe e nos dê um bom final de semana. Muita paz para todos.